Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar um pouco o tema práticas corporais, cultura e a vida em sociedade. Práticas corporais vai ser o nosso primeiro assunto do segundo bimestre, tá certo? Então a gente vai nessa primeira aula trazer uma conceituação de cada um dos termos e analisar um pouco como eles interagem entre si a todo instante, em todo momento, tá certo? Então vamos lá. A começar por práticas corporais. Práticas corporais são fenômenos que acontecem prioritariamente no corpo, isto é, são fenômenos manifestados através dos corpos das pessoas. Então aí entram jogos, ludicidade, brincadeiras, esportes, danças, entre outros fatores, tá certo? Então, tudo que é manifestado no corpo humano para outras pessoas enquanto práticas sociais, são práticas corporais, tá certo? Então vamos lá. Cultura. Cultura significa todo aquele conjunto comportamental de uma população. Então esse conjunto comportamental engloba as crenças, engloba a culinária, engloba é, o componente familiar, as constituições de família, engloba os costumes adquiridos em como um todo. Todos os costumes adquiridos daquela comunidade estão presentes no conceito de cultura. São a cultura daquele povo, daquela população, tá certo? E o que seria sociedade? Sociedade é o ajuntamento de pessoas que fazem acordos pelo bem da coletividade. E aí entra a compreensão do que é certo e errado, a noção de lei, a noção de direitos e deveres, compreensão de necessidade de exército, de demarcação de território, propriedade privada, entre outras situações. Tá certo? A gente não vai se aprofundar muito nesses conceitos, porque a nossa intenção é dar uma visão geral para começar o nosso conteúdo, tá certo? Mas deu para dar um exemplo um pouquinho de cada um, dar uma explanação pequena sobre cada conceito, para que vocês possam começar a caminhar comigo junto desse novo assunto, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender um pouco de como a cultura e a sociedade influenciam nas práticas corporais, nas escolhas de práticas corporais dos indivíduos, tá certo? Então, ó, aí na foto nós vemos um grupo de senhoras, de idosas, praticando caminhada. E faz parte do discurso social, do discurso cultural, de que a caminhada é um esporte mais propenso a idosos. Então, dificilmente nós veremos crianças praticando caminhada, porque socialmente é mais aceito que esse seja um esporte e uma prática corporal da população idosa, tá certo? Do mesmo modo, a gente raramente verá idosos, em grupos de idosos, praticando basquete, ou praticando futebol, ou praticando vôlei. Lógico que isso não é uma regra sem exceção. A gente vai encontrar, sim, idosos que praticam todo tipo de esporte, como vamos encontrar crianças também que praticam todo tipo de esporte. Porém, não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, as pessoas escolhem as suas práticas corporais, influenciadas também pelos discursos sociais e pelos discursos culturais das regiões onde eles habitam, das sociedades em que eles estão inseridos, tá certo? Então, a gente mostrou aqui nesse slide que as escolhas de práticas corporais, o que a gente escolhe para ser a nossa prática corporal, tem muito a ver com a sociedade em qual a gente está inserido e com a cultura a qual a gente faz parte, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Quando tudo isso se mistura? Bom, a resposta é que se mistura o tempo todo, a todo momento está se misturando esporte, está se misturando prática corporal, cultura, sociedade, o tempo todo isso está se misturando, tá certo? Mas quando é que isso fica bastante evidenciado? Bom, fica bastante evidenciado essa mistura de fatores sociais, culturais
e de práticas corporais durante eventos esportivos. Eventos esportivos como os Jogos Pan-Americanos, como Olimpíadas de Inverno, Copa do Mundo, entre outras situações, deixam bem claro a mistura que se dá de eventos esportivos, das práticas corporais, se misturando com a cultura, se misturando com a sociedade. Por exemplo, um evento de grande porte esportivo, um evento esportivo de alcance mundial, ele diretamente influencia várias sociedades ao longo do planeta, várias culturas. Por exemplo, uma final de Copa do Mundo, vários países liberam pessoas do trabalho mais cedo, ou as pessoas podem levar a televisão para dentro dos seus trabalhos, e assim por diante. Então, altera um dia a dia, altera um cotidiano, altera o sistema social e também mexe na cultura, porque as propagandas de televisão começam a falar disso, os filmes falam disso quando se aproxima esse tipo de evento. Os jornalistas começam a abordar isso em telejornais nacionais e assim vai, tá certo? Então, grandes eventos esportivos alteram o regimento social comum, natural, alteram também o produto cultural daquela região e são movidos por práticas corporais, porque não existe evento esportivo que não seja regido por uma prática corporal no seu centro. O centro do evento esportivo é a prática de esporte e toda prática de esporte é uma prática corporal, tá certo? Então, vamos para o próximo slide. Bom, sabemos que a Olimpíada de 2020 foi cancelada. Ela foi cancelada não, ela foi adiada devido à pandemia do Covid-19, tá certo? É, essa foi a primeira notícia de 2020, onde a gente pode destacar um grande impacto de um fenômeno social em um evento esportivo deste ano. Agora, esse ano que a gente está vivendo, em 2020, o evento esportivo mais esperado do ano, que seria as Olimpíadas, foi adiado e acontecerá ano que vem, devido a uma pandemia de saúde coletiva, né? Preservar a espécie. A gente aprendeu lá no conceito de sociedade que sociedades são acordos feitos por grupos de pessoas para preservar a sobrevivência. Bom, então, foi necessário que a Olimpíada fosse adiada para que preservasse a sobrevivência de vários habitantes do mundo que poderiam ser atingidos por esse vírus. Então, foi um fenômeno social que influenciou diretamente na realização de um evento de práticas corporais, tá certo? Então, a gente vai ver logo mais no próximo slide várias imagens referentes a outros eventos esportivos, que no caso foram selecionados apenas Olimpíadas, onde houve diretamente influência de fatores externos nesses eventos, tá certo? A gente vai explicar um por um nos próximos slides, tá bom? Então vamos lá. A começar pelas únicas Olimpíadas que foram canceladas na história. Diferente da Olimpíada de 2019, de 2020, que foi adiada, e ela acontecerá em 2021, muito provavelmente, as Olimpíadas de 2016, de 1916, 1918 e de 1944, 1916, 1940 e 1944, elas não foram adiadas, elas foram canceladas. E por que elas não foram adiadas? Porque naquela altura não se sabia com precisão quando que a guerra ia acabar. No caso, 1916, a Primeira Guerra Mundial, 1940, 1940, 1944, a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, como não se tinha uma previsão de quando a guerra iria acabar, foi necessário cancelar a guerra, cancelar as Olimpíadas. E só voltou a ter o evento quando a guerra acabou, tá certo? E aí voltou-se a ter o evento olímpico normalmente, tá bom? Então, vamos para a próxima imagem. Na próxima imagem, a gente vê o corredor Jesse Owens. Ele é um afrodescendente americano, um negro americano, e ele foi medalhista olímpico, medalha de ouro, na Olimpíada de 1916.
tá certo? Na Olimpíada de 1914, houve um pequeno erro aí no slide, na Olimpíada de 1914, tá certo? Em Roma. Na Olimpíada de 1914, na Alemanha. Perdão. Jesse Owens, um negro americano, foi medalhista de ouro na Olimpíada de 1914, na Alemanha, tá certo? Pronto. Durante essa Olimpíada, havia um costume de que Hitler, governador daquele país, presidente daquele país, descesse para entregar as medalhas das principais provas, principalmente as principais provas do atletismo. Porém, ele pregava a supremacia branca, que os brancos eram superiores a outras raças. Então, quando um negro vence a prova, ele deveria assumir a superioridade de uma pessoa negra que foi medalhista olímpico. Então, ele foi superior aos seus concorrentes, que perderam a prova. Nesse momento, Hitler se recusa a participar, quebra o protocolo daquele evento esportivo e diz que não vai fazer parte de um evento esportivo que vanglorie uma pessoa negra. Então ele se recusa. Aí nós percebemos que um evento cultural, uma coisa cultural que estava sendo implantada na Alemanha, influenciou diretamente no evento esportivo, tá certo? Na foto abaixo a gente vê o movimento dos Panteras Negras, tá certo? A Olimpíada de 1968, realizada no México. Naquela altura, naquele ano de 1968, os Estados Unidos viviam uma grande segregação racial. O que significa isso? Pessoas negras e pessoas brancas americanas viviam separadamente dentro do país. Então, pessoas negras viviam em bairros isolados e brancos em outros bairros. Pessoas negras andavam de um lado da rua, brancos andavam do outro lado da rua. E os negros tinham poucos direitos sociais, no sentido de divisão de renda, de direito à educação, trabalho, entre outras coisas, tá certo? Na equipe americana de atletismo nesta Olimpíada, existiam alguns negros que participavam da equipe, tá certo? Esses negros americanos tiveram grandes resultados, ganharam bastante medalha, foram muito bem sucedidos na Olimpíada. E eles sempre levantavam a mão com o punho fechado, em movimento de protesto contra a realidade que estava sendo vivida nos Estados Unidos de segregação racial, tá certo? Novamente a gente vê uma questão social e cultural influenciando no evento esportivo, tá bom? Vamos para o próximo slide. Bom, em 1972, durante a Olimpíada, aconteceu um ataque terrorista. Atletas da seleção de Israel foram sequestrados. Isso fez com que grande parte da cobertura jornalística mundial da Olimpíada fosse voltada ao sequestro. E então houve uma mudança de plano em questão de telejornal, de transmissão, eventos esportivos que iam ser transmitidos para o mundo não foram transmitidos porque o mundo estava dando informação, notícias sobre o sequestro que estava acontecendo daquela equipe, tá certo? Então, mais uma vez, uma questão social influenciando no evento esportivo. E o último exemplo que eu trago no slide são os anos 80 nas Olimpíadas. Na foto a gente vê o ursinho Misha, que foi o mascote da Olimpíada de Barcelona. O que aconteceu? Nos anos 80, tivemos 3 Olimpíadas, 80, 84 e 88. Bom, na Olimpíada de 1980, na Olimpíada que foi na Rússia, os Estados Unidos não participaram, disseram que não iam participar, devido a não concordar participar de um evento promovido em um país de regime socialista. Lembramos que estamos falando do período do tempo onde a história marca como Guerra Fria, divisão mundial entre países socialistas e países capitalistas, tá certo? Então, na Olimpíada que aconteceu na Rússia, nessa década, os Estados Unidos resolveram não participar. E vários outros países, em apoio aos Estados Unidos, resolveram não participar. Então, a Olimpíada aconteceu com falta de muitos países não participaram. Na Olimpíada que aconteceu nos Estados Unidos nessa década, em contrapartida, os russos resolveram não participar.
e mais uma vez vários países em apoio aos russos resolveram não participar da Olimpíada. Então, durante esta década, essas 3 Olimpíadas tiveram um desfalque muito grande de competições, de competidores. Então, as competições ficaram mais frágeis, porque o objetivo da Olimpíada é reunir os melhores do mundo em cada esporte. E não foi possível nessa década reunir os melhores do mundo, porque muitas vezes eles faziam parte de países que se recusavam a participar por questões políticas. Então, mais uma vez, questões sociais e culturais influenciando em um evento esportivo, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e qualquer dúvida vocês podem estar trazendo aqui e comentando, tá certo?